Terceira questão da FAMEMA 2026. Um jogo para ensinar radioatividade e ciências nuclear utiliza cartas como a representada na figura. Uma das atividades propostas é a determinação de informações para completar as cartas, como o número de nêutrons do núcleo e o tempo de meia-vida do radioisótopo. A figura representa a carta do jogo referente ao radioisótopo samário 153. E aí você tem algumas informações. Dá para notar que ele botou prótons, 62. Temos o número de massa, que é já claro no texto. Nêutrons X, meia-vida Y. Né? E aqui embaixo outras histórias. Tipo de emissão, beta e gama. É um elemento artificial, aplicações em medicina. E tem um impacto ambiental 2 aqui, de duas arvorezinhas. Bom, para o uso medicinal, a dosagem de samário 153 deve ser de 3 mCi por quilograma, que seria a unidade milicurie por quilograma. A tabela apresenta a variação da atividade radioativa de uma amostra de samário 153, medida em milicurie, em função do tempo. E aí você tem esse decaimento, né, de alguns milicuries ao longo do tempo. Bom, item A. Qual o número de nêutrons indicado na carta por X deve ser colocado na carta do jogo? Ou seja, descubra o X. Nesse item A, gente, nós temos que recordar aquela fórmula clássica do número de massa, que é nêutrons mais prótons. Você tem a massa, número de massa é 153, número de nêutrons me interessa e o prótons é 62. Altas matemáticas, você vai cair em 91. Seria esse o número de nêutrons desse elemento químico. E também a tabela apresenta a variação, aqui, conforme as instruções dessa carta, determine o número atômico do elemento formado no decaimento radioativo do samário 153. O samário, gente, ele tem uma emissão beta e gama. O beta, gente, é uma partícula que nada mais é do que um elétron. Essa seria a beta. A gama nada mais é do que energia, sabe? Não tem massa nem carga. Das partículas que nos interessa, faltou apenas a alfa, que é 4,2. Então, só uma recordação das partículas. Aqui a beta me interessa e a gama. A gama pode entrar na nossa equação. O samário, portanto, 153, com o número de prótons 62, vai se transformar em outro elemento químico com emissão beta, com emissão gama, mais um elemento que, para descobrir, né, o seu número de prótons, nós temos que verificar que o somatório dos números aqui embaixo, que seria o número de prótons, tem que dar igual o que está à esquerda, 62. Como já tem menos 1, necessariamente eu preciso de 63. E como é zero aqui em cima, vai aparecer um 53 aqui também. O elemento químico, se você procurar na tabela periódica, é o európio. Ele não queria que você determinasse o elemento, apenas o número de prótons, 63. É o número de prótons do elemento produzido nesse decaimento. Você põe o beta e põe o gama. Colocar o gama, gente, tanto faz, né? Assim, em termos de matemática. Mas como ele disse no texto e na cartinha tinha que ter colocado. Letra B. Determine o tempo de meia-vida do samário 153, que completa o valor de Y apresentado na carta do jogo. O Y está aqui, que é a meia-vida. Essa meia-vida, gente, vai ser entendida quando nós analisarmos essa tabela. Veja que começa com 400 e a metade seria muito importante descobrir, mas eu não tenho, porque passa para dos 300. E depois passa para metade do 300. Mas 150 depois não decai para metade. Qual seria o truque? Você pegaria então esses 400 milicurie e decai ele meia vida. Você percebe que vai dar em uns 50 uma hora? Porque se você dividir isso por 2 de novo, vai dar 100. E se você dividir de novo, vai dar 50, que é justamente o dado que nós temos com aquele tempo lá de 144 horas. 3 meia-vidas, gente. Significa que o tempo que passou total, ele é representado por um número de meia-vidas. 144 horas é igual a 3 meia-vidas. Ora, então a meia-vida vai dar 48 horas, se você passar o 3 dividindo 144.
Essa seria a análise para determinar então o tempo de meia-vida. Faça uma estimativa de uma massa inicial ou de uma atividade inicial e vai dividindo por 2 até você cair em um dos valores que está na tabela. Já aparece isso com frequência nas aulas de medicina, né? E aí, por fim, considerando que um paciente de 80 kg deve receber uma dose de Samarium 5,3, calcule a atividade do Samarium 5,3 no organismo desse paciente em mCi após 4 tempos de meia-vida. Bom, primeiramente vamos pegar aquela taxa de 3 mCi para 1 kg. A dosagem tem que ser de um paciente de 80 kg. Então, a princípio teríamos que ter 240 mCi. E aí, feito essa primeira regra de 3, você faz os decaimentos. Um decaimento vai para 120, o segundo vai para 60, mais um vai para 30, e finalmente o último decaimento vai para 15 mCi, que seria esse o valor então da radiação após 4 tempos de meia-vidas. Justamente por conta desse decaimento. Cada setinha indica um decaimento. Acho que essa seria a maneira mais simples de resolver essa questão, meus caros. Vamos para a quarta agora.